turma, eu sou o professor Marcos Nascimento e vamos começar a nossa segunda aula do curso de auxiliar de classe, creche e berçário. Muito bem, na aula anterior eu deixei para vocês, né, dar uma lida, fazer uma leitura complementar, né, dar uma lida aí sobre a faixa etária das crianças e quais os brinquedos mais adequados. Espero que vocês tenham lido, né? Então vamos lá, hoje a gente vai falar de brincadeiras populares. Muito bem, brincadeiras populares são aquelas que são feitas, né, no pátio da escola, por exemplo, né, com as crianças. São as que a gente já brincou muito na rua também, né, como esconde-esconde, pega-pega, bola de gude, empinar-pipa, vivo-morto, pega-ladrão, do dono da rua, tá? Então, é interessante que você conheça essas brincadeiras, né? Saiba como aplicar, saiba também qual a faixa etária para poder colocar as crianças, né? Para poder participar da brincadeira, né? A criança tem que entender a brincadeira, né? Para poder participar. Então, você deve verificar isso aí. Então, tem muitas brincadeiras, rouba-bandeira, e os nomes vão variando, né? De lugar para lugar. Três Marias... Três Marias, são 5 pedrinhas, você joga no chão e joga uma pra cima e vai pegando as outras, né? Pega de 1, depois pega de 2, de 3, depois pega todas, e aí os nomes vão variando. 7 caquinhos, cuscuz, que é um monte de areia com um galho assim no meio, cada um vai tirando um pouquinho da areia, quem derruba o galho, né, perde a brincadeira. Então são muitas as brincadeiras populares, eu poderia passar aqui um tempo até maior falando de cada uma delas, tá? Mas é importante que você conheça essas brincadeiras e saiba como aplicá-las e saber qual a faixa etária, né, da criança para poder aplicar, tá? Brincadeira. Então, brincadeiras populares. Cantigas de roda. As cantigas de roda são um tipo de canção popular que está intimamente ligada às brincadeiras de roda. A prática é comum no nosso país e faz parte, né, do folclore brasileiro. Consiste em formar um grupo de várias crianças, ou duas, se for o caso, que, dando as mãos, cantam uma música com características próprias, com melodia e ritmo equivalentes à cultura local. Né? Letras de fácil compreensão, temas referentes à realidade da criança ou ao seu ao seu universo imaginário, e geralmente são coreografadas, né? Uma das mais famosas aí, o famoso Atirei o Pau no Gato, né? Ela é cantada e coreografada aí, né, no final. Tá? Então, cantigas de roda são muitas, a gente vai falar de algumas aqui. Elas podem ser chamadas de cirandas e têm caráter folclórico. Atualmente estas não são tão presentes na realidade infantil como antigamente, devido às tecnologias existentes, e já não são mais passadas oralmente como acontecia no passado. E é verdade, né? Hoje muitas vezes as canções de cantigas de roda são passadas não mais oralmente, mas sim pela televisão, pelo YouTube, né? Galinha Pintadinha, Peppa Pig, Macho e Urso, Xuxa Só Pra Baixinhos, entre outros, né? Entre outros que é passado aí de forma virtual, vamos dizer assim, não é? Mas a gente não pode deixar isso morrer, né? A gente tem que continuar passando isso para as crianças. As cantigas são utilizadas geralmente para entretenimento de crianças de todas as idades em locais como colégios, creches, parques e etc. Tá? A gente não pode, nós temos essa função, professor auxiliar de classe, de não deixar isso morrer, né? Não chegou um momento que tem crianças aí que você canta uma música e a criança fica assim olhando para você sem saber o que é aquilo, não é? Isso não pode acontecer. Existem algumas características que as cantigas de roda, né, têm em comum, como por exemplo a letra. Além de ser uma letra simples de memorizar, é recheada de rimas, repetições e trocadilhos, o que faz da música uma ótima oportunidade, principalmente de brincar, mas também utilizá-la em sala de aula, no aprendizado da leitura e da escrita ou em qualquer outro conteúdo do planejamento, né? A professora, acho que muitos passaram por isso, da professora pedir para você fazer a cópia da letra da música. Aí você, tia, é muita coisa. Quando eu ia ver lá era 12 linhas, né? Mas pra gente, quando é criança, acho que é muito, né? Praticar a escrita, a leitura, a professora, como diz o bom baiano, né? Tomar a leitura em sala de aula. A professora pede para você abrir o livro na página tal e fazer a leitura do texto. Aí você lê um trechinho, seu colega lê outro, o coleguinha lê outro, todo mundo pratica a leitura,
a escrita, ou pode ser usado em outro conteúdo aí do planejamento da escola, certo? As cantigas de rodas são muito, muito úteis. Então nós temos cantigas de rodas, aí vamos a alguns exemplos. Referente a animais, né? Como a barata diz que tem, a barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Ela tem uma só. E, talvez o ritmo não tenha sido o ideal, mas vocês podem pesquisar na internet, né? Tem o peixe vivo. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Gente, tem que saber, tem que conhecer, senão como é que você anima as crianças, né? Então, ainda continuando aí no exemplo de animais, o sapo cururu na beira do rio, quando sapo cantou mania, é que tá com frio. Aí tem a sequência. Tem a de família, identidade, quando eu era neném. A música essa, não lembro bem o ritmo não, mas é quando eu era neném, eu era assim, assim. Quando eu era criança, eu era assim, assim. Aí vai as etapas da criança. Tem uma música que fala aí de família, identidade, vai falando, né, do crescimento. Tem a de números, tá? Música ligada a números. A galinha do vizinho põe um ovo amarelinho, põe 1, põe 2, põe 3, e aí vai seguindo, né? 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, e aí vai seguindo. De nome próprio, identidade e socialização. A canoa virou, vou deixar ela virar, foi por causa de fulano que não soube remar. E aí segue, né? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé, né? Fui no Tororó, beber água e não achei, achei Bela Morena. Aí vai seguindo também. Entre tantas outras, viu? Aqui são alguns exemplos, tá? Peço desculpas aí se o professor não cantou tudo, também até para não tomar tempo, e outra que eu não sou esse cantor exímio não, certo? Então vocês podem pesquisar cantigas, aprender, porque vocês vão precisar para aplicar isso em sala de aula com as crianças, certo? Vamos dar seguimento. Tem outros temas, né? Música do São João, cai, cai, balão aqui na minha mão. Aí você desenrola. Da Páscoa, né? Coelhinho da Páscoa que trouxe pra mim 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos. E aí segue. Do Natal, né? Uma música pro Dia das Mães. Aí você pode escolher um tema. E entre outros, tá? Não esqueça de aprender. A arte de contar histórias. Bom, contar história, né? Realmente é uma arte. Nem todo mundo sabe. As histórias sempre fascinam o ser humano. Nas palavras faladas ou escritas de um bom narrador, os episódios adquirem vida e nos imaginamos como se fôssemos o personagem. Somos então transportados para outro mundo real. Lá acompanhamos os personagens em suas aventuras e em seus dramas, compartilhamos suas alegrias e tristeza. É verdade, quem tem hábito de leitura, né, sabe disso. Quem não tem, eu vou dar um exemplo aqui parecido. Quem tem hábito de leitura percebe assim, às vezes você lê, mas você fica tão concentrado naquela história que você assim viaja, né? Você se enxerga lá, você fica imaginando. Para quem não lê, mas que gosta de assistir filme, série, novela, observe como você, quando gosta da história, você se sente envolvido, você fica lá, pô, bicho burro, se fosse eu fazia assim, né? Você, se pudesse tomar um lugar, você fica imaginando o que você poderia fazer. E é isso que uma história bem contada faz, transporta a gente para uma outra realidade. Neste contexto, as histórias infantis têm papel fundamental na formação do indivíduo, tornando-o criativo, crítico e capaz de tomar decisões e até mesmo resolver conflitos, né, no cotidiano. Ainda aí sobre esse envolvimento com a história, né? Quantas vezes você assiste um filme, uma novela, ou lê alguma coisa que você chora, se emociona, ou ri também, né? Com aquilo. Né? Então é bem interessante. Aí. Então as histórias têm essa capacidade de tornar o indivíduo crítico, né? E capaz de tomar também decisões no seu dia a dia. Além do lúdico, contar histórias contribui para o desenvolvimento infantil e o hábito da leitura. Assim, ouvir e contar histórias desenvolve a imaginação, tá? Resgata a tradição da cultura oral e incentiva a escrita. Quem tem filhos, sobrinhos, irmãos, jovens, né? Incentive a leitura. Tem programas, turma, que, como o Itaú,
Você entra no site do Itaú, tem uma abazinha que você clica que você pede livros, ele envia livros gratuitamente para você, porque muitas famílias, né, mães, pais, se queixam que livro é caro, realmente, né? Livro é caro. Mas existe um incentivo aí de algumas empresas para poder incentivar a leitura. Então o Itaú é um desses, entrega o livro na sua porta, certo? Então a leitura resgata a tradição da cultura oral e incentiva a leitura, proporciona momentos lúdicos e de interação, né? As crianças interagem no momento da leitura, na hora de contar uma história, desperta nos alunos o gosto pela leitura através de textos literários, estimula nos alunos a reflexão e a revisão de valores, né? Atitude e comportamentos. É importante que a história tenha uma moral. Por que aquela história foi contada? Não é? Por exemplo, você pega a história do Pinóquio. Qual a lição da história do Pinóquio? Aí o pessoal em sala de aula costuma dizer que se mentir, o nariz cresce. O nariz não cresce, a gente sabe que isso não é verdade, né? Mas tem a moral da história é que mentir vai levar a sérias consequências, né? Como o Pinóquio envolve o pai, o amigo dele que vira um burro, o pai dele que vai parar na barriga da baleia, né? Tudo isso por quê? Por conta das mentiras do Pinóquio. Então você tem que ver histórias que tenham um senso moral para a criança, né? Para a criança aprender que mentir pode levar, por exemplo, né, a história do Pinóquio, que mentir pode levar a sérias consequências. Então escolha as histórias que você goste de contar também e que tenham uma moral. O passo a passo para cativar a plateia. Faça uma seleção de títulos que desperte em você a vontade de passá-los aos alunos. Como eu disse, né? Histórias que você goste. É importante abrir o universo deles para diferentes narrativas com temas como a vida e a morte, nossa origem e a humanidade, além de mitos. Quando eu digo histórias que você gosta, cuidado, viu? Você não pegar uma história de terror porque você gosta de filme de terror. Aí, pelo amor de Deus, você vai assustar as crianças, certo? Escolha recursos como desenhos, bonecos, músicas e movimentos de dança com os quais você se sinta mais à vontade. Ou seja, você prepara antes, né? Para poder contar a história. O que você vai precisar para contar essa história? Para não ficar só aquele livro na mão e fazendo a leitura para as crianças, né? Você faz a leitura, às vezes quando você já tem a história na cabeça, você não precisa nem do livro. Você vai contando a história e vai usando recursos como um boneco, né? Como eu disse aqui, músicas, movimentos de dança, entre outros. Use elementos expressivos como imitação de vozes e movimentos com as mãos, como estalar de dedos, palmas. Empregados na hora certa, eles fazem a diferença, não é? Fazem a diferença. Então você imitar vozes, por exemplo, você não pode contar uma história onde tem a Chapeuzinho Vermelho, a vovó, o lobo, não é? O caçador, o lenhador, com todo mundo com a mesma voz. Você tem que imitar, fazer imitação de vozes, né? A voz da vovó, a voz da Chapeuzinho, a voz do lobo mau, porque aí as crianças vão diferenciar os personagens, certo? É interessante que se faça isso. Imagine os detalhes de todas as cenas e descubra a melhor maneira de entoar cada trecho sem se preocupar em decorá-las. Ou seja, como eu disse, não precisa do livro. Se você sabe a história, você não precisa falar ela letra por letra igualzinho, né? Então, você descobrir, imaginar os detalhes das cenas para incorporar isso e contar para as crianças. Preste atenção em alguns refrãos ou frases de impacto que podem ser repetidos sempre do mesmo jeito, porque são bonitos ou são bem. Tem trechos da história que são repetidos e que são importantes e que são interessantes, né? Como aquele trecho dos 3 porquinhos, né? E o lobo mau, tá? Aí o lobo chega na porta de cada porquinho e diz: eu vou soprar, bufar, até derrubar a sua casa, não é? Tem esse trecho. Ele tem na história da Chapeuzinho, ó, o lobo de novo aí, onde a Chapeuzinho diz que olhos grandes você tem, vovó, isso é pra te ver melhor. Que boca grande você dá, até chegar na boca, né? Já pulei lá pro final. Que boca grande você tem, pra te engolir, pra te comer, não é? Então esses trechos você deve entoar melhor para poder causar um impacto, né? Quanto mais a história for contada, maior o número de novas imagens que são incorporadas a cada cena. Esta é a peculiaridade, né, da oralidade. Cada um recria o conto. Eu conto uma história para você, você ouve e já pode contar de um outro jeito para aquela pessoa, não é? Porque você acha que a história não foi bem contada, que ficaria melhor desse jeito. Então é aquela história, cada um recria o conto, certo? Seguindo. Projete a voz na sala e amplie os gestos para que o público não se disperse.
Quando o enredo pedir um tom mais suave, todos entenderão o recurso e farão silêncio, né, para ouvir. O tom da voz ajuda, não é? Você tem que ter o tom da voz da Chapeuzinho, o tom da voz da vovó, o tom da voz do lobo, não é? Agora cuidado para não assustar as crianças, para você não fazer aquela pressão toda do lobo, chegou para as crianças, né, se assustar. Tem que ter o tom adequado, mas para a criança não ter medo. Antes ou depois da narração, conte de onde vem a história, de um livro, de um filme, assim a turma fica sabendo que também pode passá-la adiante. Roda de conversa. Tem por objetivo proporcionar momentos nos quais a criança possa expressar-se oralmente, valendo-se de suas capacidades comunicativas, né, falando, perguntando, expondo suas ideias, dúvidas e descobertas. A roda de conversa deve ser feita diariamente, tá? Diariamente. Tá? Então você reúne as crianças ali para ter um bate-papo. Seja no início da aula, né, antes da aula começar, ou no final. O ideal é que seja no início. Aí os temas podem ser os mais diversos, né? Você pode ter o tema, a roda vai ser roda de conversa, o tema vai ser o final de semana. O que cada um fez no final de semana, né? Cada um vai contar o que foi feito no final de semana. Roda de conversa sobre, sei lá, algum animal, sobre uma fruta. Você pega uma coisa diferente para fazer a roda de conversa, né? Por exemplo, eu tive um exemplo de uma aluna, né, que trabalha já com crianças. Ela disse que fez uma meia, colocou na mão e aí enfeitou a meia toda. Da meia ela fez uma centopeia, né? Uma centopeia. Colocou anteninha, os olhinhos e tudo mais. E a roda de conversa foi sobre isso, sobre a centopeia. Aí as crianças, né, perguntaram, quantos pés ela tem? Gente, você tem que se preparar, viu? Porque criança faz cada pergunta. Então, quantos pés ela tem? Não é? O que é que ela come? Onde é que ela dorme? Como é o nome do marido da centopeia? Coisas assim. Você tem que se preparar antes para poder saber o que responder. Não é? Eu falei aqui sobre frutas, por exemplo. Você procurar, né, ter acesso a uma fruta que não seja tão comum na região. Não é? Para apresentar a fruta. Por exemplo, eu sempre cito esse exemplo que eu acho legal. Se você tiver acesso a fruta cacau. A fruta mesmo, né? Você mostrar o cacau, a fruta, a parte de dentro, o caroço do cacau, né? A polpa do cacau, o caroço seco, ele torrado e ele moído, que é o que faz o chocolate. Não é? Então você pode ter esse processo para mostrar para a criançada, o chocolate vem dessa fruta. Não é? Mostrar o caroço seco, o caroço torrado e o caroço moído, ou seja, o pó, né? O chocolate ali na sua essência, o chocolate puro. É um exemplo também para você fazer de roda de conversa. Seguindo. Então a roda de conversa é uma atividade que ocorre diariamente e cada professora e auxiliar de classe organiza esse momento, né, de formas diferenciadas. Como eu disse, né, os temas roda sobre o final de semana, sobre curiosidades, temas relacionados aos projetos didáticos, roda de apreciação artística, né, como você trazer, sei lá, uma dança de um outro país ou trazer uma roda de capoeira e as crianças depois perguntar sobre aquilo que assistiam, entre outras, respeitando as necessidades de cada turma e planejamento, tá, da professora. O papel da professora e do auxiliar de classe é conduzir esse momento para que haja participação de todos. Tá? A roda de conversa é uma importante atividade que pode ser utilizada também como recurso no desenvolvimento dos projetos didáticos. Então, o projeto didático, como eu disse, lembra da jornada pedagógica lá no início? Tá? O projeto do ano será sobre, sei lá, alimentação saudável. Então, a roda de conversa pode estar sempre tratando desse assunto para incentivar, né, a alimentação saudável ou outro tema que seja o tema do ano. Ok? Muito bem. A nossa aula encerra aqui, tá? Amanhã a gente começa, próxima aula, a gente começa com a parte de cuidados com a criança. Então vocês vão perceber que a aula será um pouco mais extensa, porque o conteúdo é um pouco mais extenso para a gente fazer a terceira e a quarta aula, né, concluindo o nosso conteúdo. Já sabem, né? Dúvidas, chama lá no WhatsApp que o professor Marcos está pronto para responder. Um abraço a todos e até a próxima aula.